o publicano. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido somente até aqui. Amém. Querido Deus, está entre nós a tua palavra, e ela permanece na glória do Pai, e será revelada pelo teu Espírito Santo. Não permita que a minha carne venha transparecer, mas que seja o teu Espírito ministrando cada coração esta noite. Eu oro e peço em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar a tua presença e a tua glória nesta casa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem desta noite, irmãos, é uma mensagem maravilhosa que leva eu e você a um confronto de nossos pecados, dos nossos comportamentos. Este homem, por nome de Zaqueu, a Bíblia relata somente nos evangelhos de Lucas. Somente neste texto nós vamos conhecer este homem. Jesus cita um publicano, irmãos, no mesmo texto de Lucas, se você virar um pouco, como parábola, um certo publicano, não é Zaqueu. Jesus está citando sobre o publicano, mas com os mesmos comportamentos deste homem chamado Zaqueu. Tem uma diferença aqui, que este Zaqueu, este publicano citado, não é só um publicano, ele é chefe dos publicanos. Ele é alguém que está responsável. Se você preferir ficar com a sua Bíblia aberta, é muito bom para nós acompanharmos. Enquanto eu vou dizendo, se a irmã que está ali quiser colocar o texto, é muito bom. Os bereanos faziam isso. Irmãos, certo de que este homem, sendo chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, publicano significa bem isso, uma pessoa que vivia cobrando impostos. Zaqueu não era um homem diferente, irmãos, era um homem que tinha, melhor dizendo, uma certa relevância nesse sentido de cobrar impostos. Era um homem que comprou de Roma o direito de explorar os seus próprios conterrâneos, seus próprios compatriotas, como se fosse um brasileiro que vendeu-se para o exterior e cobrava dos teus irmãos o imposto, repassava para Roma, justamente aquela região, naquela época, o maior lugar do mundo, a maior província do mundo. Roma explorava os judeus. E Zaqueu não só cobrava o devido valor, mas ele explorava, ele retirava além do devido valor para gastar com prostituição, com uma vida perversa, com os seus pecados, com os seus costumes, e ele explorava os seus irmãos. Fazendo isso, ele não era bem visto pela sociedade. Era um homem, irmãos, que as pessoas não gostavam de estar próximo dele. E a Bíblia diz que com isso ele fez fortuna, ficou um homem rico, muito rico, mas a riqueza não trouxe para ele um certo conforto, porque podia ter o que quisesse, mas não tinha paz. Mas não é uma paz que eu e você entendemos, que vem do dinheiro, que vem da posição social, que vem de uma casa boa. Não, a paz de Deus. Ele não tinha a paz de Deus no seu coração, a que excede todo entendimento. Este homem não tinha só, faltava nele a paz de Deus, mas também não tinha o caráter de Deus. Era um homem denunciado pela sociedade. Ninguém queria ficar com ele.
Quando você olhar na lei de Deus expressa nos livros de Levítico, nós vamos ver toda a expressividade na lei de Deus que condena tais atitudes, aquele que rouba, aquele que usurpa, aquele que sobrevive às custas alheias do outro, usurpando, tirando o que ele tem, emprestando, não pagando, enfim. Se você ler todo o livro de Levítico, nós vamos entender que lá disse assim: quando alguém usurpa, quando alguém tira alguma coisa de alguém, rouba, outro que cobra um imposto além, um indevido, ele precisa devolver um quíntuplo. Está dizendo assim, que precisava, além de pagar o que devia, também devolver um quíntuplo em cima daquilo. Está na lei de Deus. E se não fizesse isso, era tido como uma pessoa que não tinha direito à salvação. Estava condenado, não tinha direito à salvação. Era um homem desprezível. Então todo o povo, irmãos, deste lugar de Jericó, estava tratando. Por que ele estava ali? Porque esta cidade estava desenvolvendo uma região na época portuária, onde rolava muito dinheiro, passava pessoas ricas. Foi neste lugar que o cego de Jericó foi curado. Estava em uma região estratégica para retirar dinheiro. Zaqueu estava ali justamente por causa disso. Eu entendo, irmãos, porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus por causa de sua fama. Como ele conhecia Zaqueu? Zaqueu viveu na época de João Batista. João Batista era um pregador da palavra de Deus, aquele que veio precursor do Senhor Jesus, veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. E ele pregava o Senhor Jesus, arrependimento de pecados e salvação. E Zaqueu, por certo, ouviu, porque ele sabia quem era Jesus. Zaqueu, além de ser um homem que estava condenado pela religião, pela sociedade, Zaqueu também era um homem político, fazia a sua junção ali, vivia em meio à sociedade de política, e ele queria se destacar. Porém, irmãos, ele estava bem, numa situação muito difícil, porque o povo não queria mais saber de ficar com ele, e às vezes as pessoas passavam longe dele. Quem quer ser visto como uma pessoa assim? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura e ele queria subir em algum lugar para que Jesus visse ele por causa da multidão. Aqui a palavra disse sobre uma árvore, sobre uma espécie chamada sicômoro. Na tradução original significa videira. Então o que acontece? Quando você olhar lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e saem da presença do Senhor, é usado também a folha da videira, da figueira, melhor dizendo, para tampar a sua nudez. Naquela época a figueira tinha muito significado, então ele pensou em subir. Porém, esta área onde ele estava não tinha possibilidade de nascer esta árvore. Não tinha possibilidade, era um lugar que não poderia ter. Essa árvore da fora da cidade, ele estava no centro da cidade, mas lá Deus tinha preparado um lugar para ele se apresentar a Jesus. Ele sobe nesta figueira e o Senhor o vê e ele se sente incomodado e disse: olha, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. A multidão não demorou muito, irmãos. A Bíblia diz que a multidão se revolta e se murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Aqui eu quero parar um pouco e meditar nessa palavra com os meus irmãos. Irmãos, uma sociedade que condena o Zaqueu, agora condena Jesus por estar entrando na casa de um homem pecador. Uma sociedade que murmura pelos atos de Zaqueu, pelas atitudes de Zaqueu, agora murmura quando Jesus entra na casa para trazer salvação ao homem que não tinha salvação. A mesma multidão que agora fala contra Zaqueu está murmurando porque entrou um homem de coração bom para levar bondade para um homem pecador. A Bíblia aqui, irmãos, pela palavra de Deus, nos confronta nós. Às vezes eu e você somos o Zaqueu, e às vezes nós nos comportamos exatamente como esta multidão. Às vezes eu e você, no nosso comportamento, somos exatamente como o Zaqueu, que escondemos os nossos pecados, escondemos os nossos costumes. Quando eu olho, irmãos, para o texto da parábola de Jesus, onde ele expressa o fariseu e o publicano que vai orar.
o fariseu chega próximo de Jesus e diz assim: eu faço bem para todo mundo, eu dedico as minhas coisas às pessoas, eu tenho um coração bom, eu sou um homem piedoso, eu sou alguém que ora pelo outro, eu sou alguém que estende os braços para alguém. Mas o maior pecado estava escondido na tábua de carne do seu coração, o orgulho estava dentro do seu coração. Mas no mesmo lugar, irmãos, chega um homem publicano e diz assim: Senhor, eu sei que eu não sou exatamente como esse homem aí do lado do fariseu, eu não tenho esses atributos que ele tem, eu não tenho essas qualidades que ele tem, mas eu sou um miserável pecador e dependo do Senhor para perdoar os meus pecados. Eu não sou nem digno de estar próximo do Senhor. E se ajoelha e adora Jesus. Então quem recebeu graça é aquele que chegou e disse: eu sou um miserável pecador e dependo do Senhor para arrepender dos meus pecados, e gostaria que o Senhor me perdoasse, e eu gostaria pelo menos de poder adorar o Senhor. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo a mesma coisa em nós. Louvado seja Deus. Carregamos o orgulho no nosso coração. Às vezes achamos que somos crentes demais, quando precisamos entender, irmãos, que eu e você somos dependentes da misericórdia do Senhor às 24 horas do dia. Louvado seja Deus. A nossa altivez, às vezes, irmãos, por como nós colocamos à frente das pessoas e na frente do próprio Deus, e somos repreendidos pela palavra do Senhor. Zaqueu aqui é um homem rico. Às vezes eu e você também somos ricos de espírito, quando a palavra do Senhor pede para que eu e você sejamos pobres de espírito. Que sejamos pobres de espírito, irmãos. Irmãos, eu e você não vamos entrar no céu carregando as nossas bagagens. Por isso a palavra de Deus vem nos esquadrinhando todo dia a esvaziar-se de nós, irmãos. Todos nós temos pecados, todos nós temos algo na nossa vida, e às vezes nos portamos ou como a multidão, ou exatamente como Zaqueu, irmãos. Escondemos as coisas e às vezes nós queremos se aproveitar de alguma oportunidade para tirarmos vantagem de alguma coisa. Mas em nome de Jesus eu creio estar pregando a palavra e o evangelho genuíno da graça do Senhor, para que eu e você sejamos confrontados esta noite. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ela vem primeiro para nos confrontar. A palavra de Deus, a intenção da palavra do Senhor é tirar de nós toda a eira, é esquadrinhar os nossos passos e nos confrontar perante o Senhor, para que sejamos justificados, irmãos, ou melhor, estarmos na presença do Senhor em Cristo Jesus. Zaqueu vai falar com o Senhor, e ele entra e convida para que o Senhor entre em sua casa. Cada palavra que Jesus falava constrangia Zaqueu. Cada palavra que Jesus falava a Zaqueu envergonhava o próprio Zaqueu. Quando eu olho, irmãos, para esta mensagem, eu imagino o que o Senhor Jesus falava a ele. O Senhor Jesus confrontava de seus pecados e se oferecia a curá-lo de dentro para fora. Cada palavra que Jesus falava a Zaqueu, irmãos, se você olhar nos livros do profeta Isaías, nos capítulos do profeta Isaías, é justamente o que nós vamos ver ali. O Senhor declarando o amor para com Zaqueu, e que o pecado dele seria exposto nas costas e na face do Senhor Jesus. O Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu para confrontar de seus pecados e também oferecer salvação a Zaqueu. Ele entra na casa de Zaqueu e cada palavra que Jesus falava entrava no coração de Zaqueu, e ele começou a sentir que o seu coração estava sendo transformado e que tudo que ele tinha não provinha de Deus, mas que ele precisava se desfazer de tudo aquilo, irmãos. Tudo que estava no seu coração nada era além do orgulho, do pecado, da ganância, da vontade de vencer a qualquer custo, nem que ele precisasse explorar as pessoas ou arrancar as pessoas o que elas tinham. Não se importava com nada disso, e cada palavra que Jesus dizia a Zaqueu confrontava o seu coração. E eu tenho certeza que esta noite não está sendo diferente a você e a mim que estamos assentados aqui, ouvindo essa palavra. A palavra de Deus vem, irmãos, para nos confrontar. Nós temos que ser pobres de espírito,
mas carregamos no nosso coração coisas que é difícil demais para nós nos livrarmos, de fato, para nós. Mas para o Espírito Santo não há nada impossível para Deus fazer aquele que somente crê. Louvado seja Deus. Mas às vezes nós pegamos essa mensagem: Deus vai fazer é só crer. Essas coisas pessoais, as coisas que nós queremos adquirir, as coisas que são passageiras, mas as bênçãos de Deus sobre a minha vida e a sua são eloquentes e abundantes demais. Tem muitas bênçãos na nossa vida. O mais importante e o melhor, irmãos, para nós, para mim, para você que está aqui esta noite e para você que me assiste este culto, o maior milagre da nossa vida é a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É um sangue derramado no madeiro da cruz. Louvado seja Deus, que nos alcançou antes mesmo, irmãos, de nós estarmos como pessoas deste mundo. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já fazia esta grande obra por mim e por você. Chegou salvação na casa de Zaqueu, uma oportunidade, irmãos, que as pessoas lá fora o condenavam, mas Jesus estava lá estendendo o braço estendido. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, qual é o seu problema, mas a palavra de Deus prega e anuncia para você, para sua casa, para sua família, para o seu dia, para a sua noite, Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Aquele que anda com Jesus Cristo descansa de fato no Senhor e não ancora a sua vida na circunstância, mas despoja a sua alma na presença do Senhor e na salvação. Louvado seja Deus. Aquele que conhece o Senhor, de fato coloca e deposita a sua alma no altar do Senhor e coloca os olhos na eternidade. Louvado seja Deus. Há uma promessa para a igreja. Qual é esta promessa? O Senhor Jesus em João 14 vai responder para a igreja: não turbe o vosso coração, credes em Deus, é uma afirmação, credes também em mim. Louvado seja Deus. É um pedido: credes também em mim. Louvado seja Deus. E vai completar a frase: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu vier e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Louvado seja Deus. Alguém pergunta: Senhor, eu não sei o caminho, nem sei para onde o Senhor vai, que caminho é esse? Mas eu e você conhecemos o caminho, é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aquele que Zaqueu conheceu dentro da sua casa. Você conhece Zaqueu, Jesus Cristo? Será que eu e você conhecemos a Jesus? Será que eu e você hoje, pela manhã, tiramos pelo menos um tempo da nossa vida, pelo menos em oração ou no seu leito de cama, antes de levantar, para meditar no sacrifício de Jesus por intermédio, para salvar nós, irmãos? Será que eu e você, esta manhã, antes de levantarmos e sair da nossa casa, nós pedimos ao Espírito Santo para nos levar cativo aos pés da cruz de Jesus? Será que nós fazemos isso, irmãos? Algo valioso que homem, mulher, dinheiro, ouro e prata não paga, que é o perdão dos nossos pecados, a remissão pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Será que eu e você, a primeira palavra que nós falamos de manhã: Espírito Santo da verdade, me leve cativa aos pés da cruz de Jesus, para que eu possa vê-lo exclamando: louvado seja Deus. Ah, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus, entendermos que somos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Entender a palavra do Senhor, nada mais importa. Louvado seja Deus, porque temos Jesus, o nosso sumo pastor. Louvado seja Deus. A nossa vida está nos pés do Senhor Jesus, está nos pés da cruz do Senhor. A nossa carne sendo sacrificada cada dia, irmãos, em forma de um culto racional que glorifica o nome do Eterno. Louvado seja Deus. É um privilégio, irmãos. Quando nós olhamos para o texto de Zaqueu, é um privilégio, irmãos.
receber um homem santo, justo, um Deus, o Cristo, dentro da sua casa? Será que eu e você reconhecemos este privilégio de Jesus morar na nossa alma? Louvado seja Deus! Será que eu e você reconhecemos que somos privilegiados, que somos agraciados? O que é agraciado? É alguém que recebe graça, as multiformas da graça. Louvado seja Deus! Se para você é um privilégio ter Jesus Cristo como seu Salvador, para mim é um privilégio poder pregar Jesus Cristo todo dia, toda hora, todo momento. Louvado seja Deus! O privilégio que me faz dividir com meus irmãos, dividir com a igreja, Jesus Cristo, glorioso, triunfante, o amigo fiel, leal, verdadeiro. Louvado seja Deus! Irmãos, esse homem recebeu Jesus Cristo dentro da sua casa. Cada palavra que Jesus falava confrontava Zaqueu dos seus pecados. Não só confrontava, mas ele queria obedecer o Senhor. Ele queria expor o que estava acontecendo com ele. Cada palavra, irmãos, eu me lembro do trecho de Jó, quando Jó fez 16 perguntas ao Senhor, 34 questionamentos, 40 anos de prova. Ele ouviu a resposta em silêncio. Deus não respondeu nada a ele. Quando Deus decidiu responder, fez a Jó 70 perguntas retrógradas. Aonde você estava quando eu coloquei a lua naquele lugar? Aonde você estava quando eu fiz as estrelas? Aonde você estava quando eu separei a água e a terra? Aonde você estava? Eu posso medir, Jó, a água do oceano com a concha da minha mão. Louvado seja Deus! Talvez, irmãos, esse Zaqueu teve o mesmo sentimento. Louvado seja Deus! Porque João capítulo 1 vai dizer que Jesus é o verbo, e o verbo que se fez carne, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e foi feito todas as coisas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. E estava assentado na casa de Zaqueu, conversando com ele, o dono de todas as coisas. Louvado seja Deus! O Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus! E eu e você não somos diferentes, irmãos. Não somos diferentes. Nós temos o Senhor Jesus em nossa vida e mora em nós, irmãos. A nossa vida está ministrada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o Emanuel, Deus convosco, é Deus conosco. Aonde nós vamos, irmãos, o Senhor Jesus está de braço dado com você. Creia somente nele. Louvado seja Deus! Aonde entramos, temos Jesus em nossa vida. Não há o que temer, trocamos o medo pelo ato de crer. Louvado seja Deus! Tiramos do nosso coração o medo, o desespero, e preferimos estar com Jesus. Ele é o seu sumo pastor. A Bíblia diz que ele, sendo o meu pastor, não preciso de mais nada. Eu tenho a graça de Deus. Se você puder dizer aí no seu banco, aonde você está, aonde você assiste, eu tenho Jesus na minha vida e a sua graça me basta. Louvado seja Deus! Não, o crente não precisa ter medo, precisa ter fé. Precisamos ter Jesus no nosso coração. Zaqueu conheceu a Jesus naquele momento e o seu coração desmanchou, se derreteu. Quando eu conhecia Jesus, irmãos, confesso que o meu coração também se comportou desta maneira. E eu senti muita vergonha de muitas coisas que eu criei, mas o Senhor Jesus entrou no meu coração, e eu creio que vocês que estão aqui esta noite, quem nos assiste também. Mas se você não conhece a Jesus, Ele é o seu sumo pastor. Louvado seja Deus! É aquele que deu a vida pelas ovelhas, quando nenhum outro pôde fazer. É aquele que em 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor, da fé, da caridade, da esperança, coisa que nenhum de nós que estamos aqui conseguimos praticar aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aquele ali está expressado Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Se você quer conhecê-lo, a Bíblia declara quem Ele é. Louvado seja Deus! Conhecereis a verdade é a palavra de Deus. Examine as Escrituras, porque dela testifica de mim. Louvado seja Deus! Examinai a palavra de Deus, conheceis a Jesus Cristo e terá a vida eterna. Louvado seja Deus! É Jesus Cristo o autor da nossa salvação, da sua salvação, da nossa vida, da nossa esperança, e não há o que temer. Louvado seja Deus! Com Cristo a igreja é vencedora.
Zaqueu conheceu a Jesus. As palavras do Senhor constrangeu o seu coração. E ele fez além do que era preciso fazer. A Bíblia pediu um quinto. Ele vendeu a metade dos bens. Restituiu. Deu aos pobres. A Bíblia diz que ele deu aos pobres. E na hora de restituir quem ele tinha roubado, quem ele tinha usurpado, ele também foi além. Deu 4 vezes mais do que ele devia para as pessoas que ele tinha ofendido. E Jesus, quando sai daquela casa, anuncia: hoje veio salvação a esta casa. Eu tenho certeza, irmãos, que eu vou para minha casa em paz, porque eu creio que esta noite também a salvação está nesta casa. Louvado seja Deus, a salvação está nesta casa. Você veio aqui esta noite carregado de necessidade. O Senhor está dizendo: o que você precisa é de Jesus e ter paz com Ele. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, irmãos, é claro que as levantes vai ter, os problemas vai se levantar, ninguém vai ficar celebrando o problema, mas corre nos pés de Jesus e diz: Senhor, eu quero a paz que excede o entendimento, a paz de Deus, porque a paz com Deus eu já tenho por intermédio de Jesus, o meu Salvador. Louvado seja Deus. Irmão, irmã, se você veio aqui esta noite com problemas, saia daqui com Jesus no seu coração. Louvado seja Deus. Se você veio aqui esta noite assim como eu, preocupado com o diagnóstico, o Senhor está dizendo para mim e para você: saia daqui com Jesus no seu coração. Louvado seja Deus. Saia daqui carregando a palavra de Deus, a presença de Deus no seu coração. Tudo que falta para mim e para você, Jesus Cristo, e Ele está aqui esta noite, enchendo o seu coração de paz, enchendo a tua alma de paz, te trazendo contentamento, esperança. Crente vive com os olhos da eternidade, não é na circunstância, não é no problema, é com os olhos da eternidade. Tudo isso aqui vai acabar, nós vamos subir, Jesus Cristo voltará. Ele não vai mais visitar a casa do Zaqueu, Ele não vai mais visitar a sua casa, Ele voltará em nuvens de glória. Louvado seja Deus. E nós vamos ouvir a trombeta soar, e nós vamos olhar, todo joelho vai prostrar, e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós cearemos com Ele, moraremos com Ele, habitaremos com o Senhor. Agora é diferente, Ele não vai mais na sua casa, Ele não vai mais entrar na casa do Zaqueu, é nós que vamos entrar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos celebrar a vitória. Jesus Cristo venceu pela igreja. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem desta noite. Como Zaqueu recebeu gostoso, jubiloso, triunfante, se desfez da couraça que estava nele, do orgulho que estava nele. Eu estou esta noite assumindo com o Senhor, desfazendo o meu orgulho. Louvado seja Deus. Desfazer dos pensamentos e do coração maldoso, da mente facciosa, e voltar à presença do Senhor correndo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Desfaça do teu orgulho, desfaça do rancor que está no teu coração, desfaça dos pensamentos ruins que está no teu coração. Sejamos pobres de espírito, porque a Bíblia diz que dos tais é o reino do céu. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem para esta noite, que possamos sair daqui de braço dado com Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Ele não olha para o que você tem, Ele não olha o que você possui, Ele não olha o jeito que você fala, se é simples, se é humilde. Ele só quer transformar a minha vida e a sua, e essa conversão acontece todo dia. Louvado seja Deus. Quando eu e você meditamos no sacrifício do nosso Senhor Jesus, somos confrontados pelos nossos pecados, pobres de espírito, para ser ricos, cheio da presença de Deus no nosso coração. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.